Oferecimento Sevilha Residência, novo empreendimento da TEL. Morar bem, viver bem. Sevilha. E Labo, quer mais agilidade no dia do seu exame? Agende pelo aplicativo. Boa noite, 7h07. O BATV desta terça-feira, 30 de março, começa agora. Seja bem-vindo. A pandemia piorou a situação de quem já enfrentava dificuldades para levar comida para casa. Sem o recurso do auxílio emergencial, quase 13% da população brasileira vive com menos de R$ 246 mensais. Foi o que apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD. Em Vitória da Conquista, uma casa onde moram 16 pessoas reflete essa realidade tão cruel. Com uma renda familiar de, no máximo, metade de um salário mínimo, 22 pessoas vivem nessa casa no bairro Vila América, em Vitória da Conquista, sendo 16 crianças. O dinheiro para sustentar essa família vem da reciclagem, mas o carrinho para a coleta do material não anda tão cheio. Com a pandemia, ficou mais difícil realizar o trabalho, e isso significa menos dinheiro no fim do mês. Pense, seu filho pedir um pão, né? Não tem para dar. Assim a gente já cansou de deixar de comer para dar a eles. Bruna e as cunhadas conseguiram o Bolsa Família, uma vitória. E até o fim do ano passado, o auxílio emergencial do governo federal trazia mais alimentos para a mesa e também esperança para a família. Mas o auxílio foi encerrado e a situação ficou ainda mais difícil do que já era antes. Ficou muito difícil, né? Que esse auxílio ajudava demais. Agora, catando reciclagem, né? Depois dessa epidemia e agora, não está podendo catar mais, né? Nós passou muita coisa difícil. A situação em que a família de Bruna passa nesse momento é uma realidade para 27 milhões de brasileiros neste ano. Essa é a população completa da Austrália, só para a gente ter uma ideia. Isso tem acontecido porque em muitas casas o fim do auxílio emergencial do governo federal fez muita diferença em um ano ainda de pandemia. Isso porque, para essas famílias, sobreviver sem um auxílio emergencial e com a pandemia da Covid-19 ficou quase impossível. Nos estudos realizados pelas Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio, PNADs, quase 13 a cada 100 pessoas no país estão vivendo com menos de R$ 246 por mês, valor equivalente a R$ 8,20 por dia, considerada a linha de pobreza extrema. No geral, a pandemia ainda trouxe perda de renda e o público mais atingido é formado por jovens, pessoas sem escolaridade, nordestinos e negros. E sem o auxílio emergencial, o cenário pode ficar ainda pior. No período pré-pandemia, nós já tínhamos um cenário onde o Brasil passava por uma crise econômica, com inflação, aumento do desemprego, desindustrialização e, ao mesmo tempo, redução de auxílios destinados ao combate à pobreza. Isso faz com que essa situação se espalhe pelo país. Isso já tinha um impacto sobre a saúde, já gerava um impacto sobre a economia, porque isso já reduzia a capacidade das pessoas de consumir, o que faz com que você tenha menos geração de emprego também, de uma forma geral. Quando começa a pandemia e se instala ela de uma forma que dura desde há um ano, você tem uma perda de 300 mil pessoas que vai impactar totalmente a organização das famílias de uma forma geral e acelerar um processo que já vinha acontecendo antes, de tornar elas mais vulneráveis, de tornar elas mais necessitadas de ter auxílios destinadas a elas por parte dos governos municipais, estaduais e federal. Outra pesquisa feita nesse período mostra que, com a saída do auxílio emergencial do orçamento, outras situações voltaram a acontecer. Em várias partes do país, por exemplo, a maioria das pessoas já não consegue fazer 2 refeições por dia. 7 em cada 10 pessoas desse público teve a renda reduzida pela metade neste ano. Quase 7 em cada 10 famílias não têm dinheiro para comprar comida. E daqui para frente, como será o futuro para essas famílias? A saída para essa situação que a gente se encontra hoje passa pela vacinação geral e restrita da população, com a posterior adoção de uma política de testagem geral para que você possa conter novos surtos, né? Novas fases de contágio, novas variantes. E, a partir disso, enfrentar os problemas econômicos que haviam acontecendo já antes mesmo da pandemia. Mesmo com o cenário difícil, a família de Bruna nunca desistiu.
Dona Neuza, que há mais de 20 anos conseguiu essa casa para morar e abrigou as filhas e netos, lembra da luta até aqui. Ela sempre cozinhou para outras famílias. Por isso, as mãos estão carregadas de história e muita determinação. O fogão, doado, traz muitas lembranças. Outras doações de alimentos e roupas também despertam nela a gratidão e a força que sempre veio da própria fé em dias melhores. Eu bambeio, mas não cai, porque tem Deus para levantar. A Polícia Militar apreendeu mais de 1.300 porções de maconha numa casa em Vitória da Conquista. Um homem foi preso. O repórter David Fortunato tem detalhes para a gente. Boa noite, David. Oi, Dani, boa noite para você também que acompanha o nosso BATV. Pois é, Dani, essa ocorrência policial aconteceu no bairro Campinhos, aqui em Vitória da Conquista. A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de maconha aqui na cidade com um homem que estava em um condomínio. Segundo a Polícia Militar, os militares faziam uma ronda por esse condomínio no bairro Campinhos quando eles avistaram um homem na porta de um imóvel. Ele, ao ver a polícia, fugiu. Segundo a PM, os policiais conseguiram abordar esse homem e aí, com ele, a Polícia Militar encontrou uma grande quantidade de drogas. Ele foi preso. A polícia mandou para a gente aqui em números o que foi encontrado com ele. Cerca de 1.368 petecas de maconha. A Polícia Militar também encontrou adesivos com símbolos de uma facção aqui da cidade, ainda 3 balanças de precisão e ainda uma balança digital. Esse homem foi preso em flagrante com essa quantidade de droga e também balanças que estavam com ele. Nesse momento, a Polícia Militar pede à população para que, se observar algum movimento estranho perto de casa, alguma situação, pode entrar em contato pelo Disque Denúncia. O telefone é o 779-8162-0971. 779-8162-0971. David Fortunato para o BATV. Agora, um alerta para quem tem cisterna em casa. Todos os anos são registrados cerca de 140 acidentes envolvendo quedas em cisternas em Vitória da Conquista. O Corpo de Bombeiros tem atendido muitos chamados para socorrer pessoas ou animais vítimas desse tipo de acidente. E para o resgate é preciso técnicos e equipamentos especiais. Na quinta-feira da semana passada, militares do Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista foram chamados para socorrer um jovem que havia caído dentro de uma cisterna de 15 metros de profundidade. O rapaz foi resgatado com vida. Teve apenas ferimentos leves. Acidentes assim são cada dia mais frequentes, principalmente envolvendo crianças e animais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o maior descuido são obras desativadas. A cisterna, um ambiente confinado, ele já é um ambiente propício ao acidente, ao risco. Risco de desmoronamento, risco de asfixia, o risco de afogamento, dentre outros riscos até animais peçonhentos que a gente encontra nesses tipos de ambiente. Entre os equipamentos utilizados no resgate estão ar respirável, cordas e tripé. A gente utiliza o sistema de ar mandado, que seria o ar respirável, né, que a gente tem aqui na atmosfera, porque dentro do espaço confinado a quantidade de ar respirável é menor, devido à densidade atmosférica. Nós temos aqui conectores, cordas, fitas, polias, cordas certificadas específicas para a ocorrência de salvamento em altura, bem como o tripé, que vai dar justamente essa amplitude e a segurança da guarnição em torno do ambiente confinado. Por ano, são registradas uma média de 140 ocorrências de resgate em cisternas e poços artesianos em Vitória da Conquista. Todo militar envolvido nesse tipo de operação, ele tem que estar utilizando EPI. Luvas, capacete, as cadeirinhas de salvamento. Por isso, o cidadão que, utilizando de meios improvisados, tentar fazer esse tipo de salvamento, tentar ajudar um familiar, qualquer coisa do tipo, é muito arriscado. O correto é chamar os especialistas para poder fazer o salvamento e garantir, né, a vítima, seja ela humana ou animal, uma melhor reabilitação após o resgate. E o tempo pode mudar a partir de amanhã em Vitória da Conquista. Tem previsão de chuva para a cidade nos próximos dias. Confira no mapa. Possibilidade de pancadas de chuva na tarde desta quarta-feira em Vitória da Conquista. A temperatura varia entre a mínima de 17 e a máxima de 33 graus. Deve chover também a partir da tarde desta quinta-feira. Os termômetros oscilam entre os 18 e os 33 graus. Chuvas isoladas na sexta-feira. 18 graus é a temperatura mínima prevista e a máxima não passa dos 29.
A Associação Desportiva Jequié, a ADJ, decidiu não participar do Campeonato Baiano de Futebol da Série B deste ano. Entre os motivos estão a atual situação da pandemia, a falta de público nos estádios, que é a principal fonte de renda do time, e o formato da disputa do Campeonato Baiano Série B, que a direção da ADJ não concorda. A equipe sugeriu o adiamento da competição para o final de 2021. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em Riacho de Santana, Caculé e Brumado. Muito calor em Brumado nesta quarta-feira. A temperatura fica entre a mínima de 21 e a máxima de 37 graus, mas sem chuva a partir da tarde para aliviar o calorão. Muito calor também em Caculé nesta quarta-feira, com possibilidade de chuva à tarde e também à noite. Variação de temperatura entre 26 e 30 graus. Pancadas de chuva também a partir da tarde em Riacho de Santana. A menor temperatura fica em 23 graus e a maior pode chegar aos 33. Manhã movimentada nos postos de vacinação contra a Covid em Vitória da Conquista. À tarde, o movimento foi mais tranquilo. Hoje foram vacinados idosos a partir de 69 anos. Vitória da Conquista recebeu um novo lote de 7.240 doses da vacina contra a Covid-19 na última sexta-feira. Com isso, a vacinação foi retomada nesta segunda-feira e continuou nos 5 pontos em Vitória da Conquista, 3 deles para pedestres. Na quadra da Fainor, Paróquia Rainha da Paz, no bairro Patagônia, e no Salão Paroquial da Santa Luzia, no bairro Urbi 5. O drive-thru se mantém no campus da UFBA e no Comando de Policiamento da região Sudoeste, na Avenida Paraná. É importante levar documentos com número de CPF e estar atento à faixa etária do público-alvo por causa de possíveis mudanças. Na manhã desta terça-feira, a idade para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Vitória da Conquista era a partir de 70 anos. E agora, no começo da tarde, houve uma ampliação para o público-alvo. Ou seja, idosos a partir de 69 anos já podem procurar um dos 5 pontos de vacinação em Vitória da Conquista. Dona Maria Angélica tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ela estava ansiosa para chegar a vez dela. Uma ansiedade, pelo amor de Deus, desde uma hora que eu estou esperando ele para vir comigo. Estou muito feliz mesmo. Agora, Dona Maria e todo o público vacinado pela primeira vez nesta terça-feira deve tomar a segunda dose no dia 27 de abril. A Mauri também vai voltar em um dos postos para estar 100% imune contra a Covid-19. Mesmo ainda tendo de aguardar a segunda dose, ele já está bastante agradecido por ter recebido a primeira dose. Para mim é um sonho, sabe? Porque a gente já esperou há tanto tempo por esta vacina e agora, graças a Deus, ela já veio e eu tenho certeza que ela vai inibir todos os problemas dessa Covid que está arrasando a humanidade. E amanhã, a vacinação contra a Covid continua nos postos para pedestres e de drive-thru em Vitória da Conquista. Desta vez, serão vacinados idosos a partir de 68 anos ou mais. A vacinação começa às 9 da manhã e segue até às 4 da tarde. Em Jequié, a vacinação desta quarta-feira é para idosos a partir de 65 anos. No sistema drive-thru acontece no estádio Valdomiro Borges e no terminal Vicente Grilo, ambos das 8 da manhã até a 1 da tarde. Na central de vacinação, que funciona no auditório do Colégio Paulo Freire, será das 8 da manhã às 5 da tarde. E a partir de quinta-feira, policiais, bombeiros e guardas municipais com mais de 50 anos começam a ser vacinados contra a Covid na Bahia. É o que você vai ver depois do intervalo. Agora 7h20. BATV volta já. O BATV está de volta, agora de Salvador para toda a Bahia, mostrando o cenário da Covid aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram registrados 3.924 novos casos, já são mais de 799 mil. A média móvel de casos está em estabilidade. A média móvel de mortes permanece em estabilidade, mas um patamar ainda muito alto. Depois de 2 dias seguidos aí sendo registradas menos de 100 mortes, voltamos a registrar mais de 120 mortes registradas nas últimas 24 horas, total 15.170. A taxa de ocupação de leitos de UTI, que ontem no estado estava em 86%, hoje baixou um pouco para 84%. Em Salvador estava em 83%, hoje 81%. E foram prorrogadas as medidas mais duras em 22 municípios do norte do estado, como Juazeiro, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, entre outros.
Com isso, apenas atividades essenciais poderão funcionar de quinta-feira às 5 horas da manhã de segunda-feira. A informação foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado. Segundo o governo do Estado, a ampliação das medidas restritivas foi definida em conjunto com as prefeituras para frear o aumento da Covid na região. A lista completa das cidades e o que pode e não pode funcionar nelas nesse período, você confere na nossa página na internet. E a gente vai conferir como é que está a vacinação no estado. Segundo o vacinômetro, até o momento, 1.515.655 pessoas já tomaram a primeira dose aqui no estado. Isso representa 10,15% de toda a população. Segunda dose, 313.507. Em Salvador, até o momento, já tomaram a primeira dose, 343.410 pessoas. A segunda dose, 75.017. E hoje foram vacinadas 11.191 pessoas. E a partir de quinta-feira, começam a ser vacinados policiais federais, militares e civis, além de bombeiros e guardas municipais com 50 anos ou mais em todo o estado. Em Salvador, hoje foi a vez dos idosos, com 65 anos. Chegada a vez das pessoas com 6,5. A alegria da dose de esperança tem sotaque e poesia. Se quiser me conhecer, não precisa perguntar. Eu sou Antônio Barreto e o sertão é meu lugar. Cheguei aqui agora para a vacina eu tomar. E a alegria de estar sendo vacinado aqui hoje, né? E eu vou viver mais uns 100 anos aí, viu? A turma de 65 anos, que nasceu entre 30 de março e setembro de 1955, atendeu ao chamado na tarde de hoje. A dona de casa admite que teimou para não tomar a vacina, mas foi convencida pelo filho de 45 anos que já teve Covid. Eu pedi muito a Deus para me dar força para vir, que eu não estava tendo coragem para vir tomar essa vacina. Por que eu estava sem coragem? Com medo de morrer também, ó, pai. Aí, meu filho, manhã, pelo amor de Deus, manhã. Que meu filho quase morre, dona. Meu filho foi no buraco da morte, mas Jesus levantou. No Quinto Centro, a fila do drive chegou a quase 1 quilômetro no começo da tarde. Mesmo quem enfrentou fila debaixo de sol forte, encarou a espera com tranquilidade. Mais ou menos lá para o filho de junho, eu sei que o senhor vai derrubar o fogo dele e vai acabar com essa epidemia da Covid-19. E vacina para todo mundo? E vacina para todo mundo, se Deus quiser. Hoje, a CIB, comissão formada por gestores dos 417 municípios e o Estado, aprovou a vacinação nos policiais militares, civis, federais, bombeiros, guardas municipais com idade a partir de 50 anos e que estão na ativa. A vacinação já tem data para começar, a partir da próxima quinta-feira, 1º de abril. Na capital, a imunização dos policiais militares em atividade, lotados em Salvador e com idade a partir de 50 anos, vai ser antecipada. Eles começam a ser imunizados amanhã, das 8 da manhã até as 5 da tarde, na Universidade Católica do Salvador, campus de Pituaçu, e no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, para receber a primeira dose. É necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia do último contra-cheque. Nós temos conseguido avançar e, com fé em Deus, a cada dia mais e mais soteropolitanos terão essa oportunidade de se imunizar. A expectativa é que até a próxima semana, 45 mil profissionais das forças de segurança e salvamento sejam vacinados. O governador é sempre muito sensível a esse tipo de demanda. Ele estudou os estoques de vacina, dá tranquilidade para nós. Nós temos muitos policiais que estão afastados por conta da Covid. Isso vai evitar esse afastamento, vai diminuir essa perda de mão de obra em atividade, essa perda temporária de mão de obra, que é importante para a segurança pública. O secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, explicou por que os policiais vão fazer parte desta nova fase de vacinação e não os rodoviários. A decisão nossa de antecipar o momento de vacinação dos profissionais de segurança foi que nós estávamos vendo uma baixa muito grande. Mais de 3.500 policiais militares foram afastados por Covid. Tivemos dezenas de óbitos por estarem cotidianamente em contato com as pessoas e serem estratégicas para o SUS. Essa antecipação foi feita.
A previsão é que na semana que vem os professores comecem a ser vacinados junto com as pessoas que têm 2 fatores de risco, como ser transplantado e diabético. A CIB definiu também que 10% das vacinas que chegarem ao estado a partir de agora vão ser destinadas à imunização de professores e policiais. Quem já garantiu a dose de proteção e esperança é gratidão, em forma de carta e palavras que aquecem o coração. Viva a ciência, viva o Butantan, viva vocês que informam tanto. E o povo de saúde aí que tem nos ajudado, que nós oramos todos os dias por vocês. Amém. Em Salvador, você viu aí, segundo a Prefeitura, a vacinação de policiais, bombeiros e guardas municipais vai ser antecipada para amanhã. Quando começam também a ser vacinadas pessoas com 64 anos, nascidos de 31 de março de 1956 até 30 de setembro do mesmo ano. Mas para esse grupo de idosos, a vacinação começa à 1 da tarde. Lembrando que a lista completa dos postos e todos os detalhes da vacinação você encontra na nossa página na internet, g1.com.br/Bahia. E hoje o Centro de Operações de Emergência em Saúde da Bahia emitiu uma nota técnica recomendando a não prescrição dos medicamentos cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina para pacientes com quadro confirmado de Covid, internados em unidades estaduais sem outro diagnóstico que justifique o uso desses remédios. A medida é baseada em evidências científicas que comprovam a ineficácia dos medicamentos e possíveis consequências em pacientes com a doença. A nota ressalta ainda que a orientação deve ser seguida por todas as unidades assistenciais de saúde da rede CESAB. Falando do tempo agora, ele deve mudar amanhã e tem previsão de chuva em praticamente todo o estado. Essa mudança é provocada por uma frente fria que chega ao sudeste do país pelo mar e empurra umidade aqui para o estado. Tem previsão de sol entre nuvens com possibilidade de pancadas rápidas de chuva no oeste do estado, no norte, no nordeste, no sudoeste e em praticamente toda a faixa litorânea. Nessas regiões aqui, oeste e norte, inclusive essa chuva pode vir acompanhada de muitas trovoadas. Em Barreiras, amanhã a chance de chuva é pequena e faz calor, máxima de 34 graus. Em Tororó deve chover pela manhã, mínima de 21, máxima chegando a 35. Em Wagner, a chuva rápida ameniza o calorão na cidade. Mínima de 22 e a máxima prevista chega aí na casa dos 37 graus. Em Salvador, o sol vai aparecer, mas pode ter chuva rápida em alguns trechos isolados. A temperatura nessa quarta fica entre mínima de 23 e máxima de 30 graus. As investigações da morte do PM Wesley Góes, morto por policiais depois de um surto no último domingo, vai ser acompanhada por uma comissão criada pelo Ministério Público Estadual. A gente fala disso depois do intervalo. Na tela agora, imagens ao vivo de Juazeiro, ponte Presidente Dutra, trânsito tranquilo nesse início de noite. O BATV volta já. A Bahia gerou quase 19 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Os dados divulgados hoje são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Os números mostram um aumento no ritmo de crescimento das contratações formais este ano. Com esse saldo mensal, a Bahia lidera a geração de empregos no Nordeste, representando aproximadamente 46% do total de empregos criados na região em fevereiro. O saldo de fevereiro ultrapassou também o resultado de janeiro, quando pouco mais de 15 mil postos de trabalho foram criados. O Ministério Público da Bahia criou uma comissão para atuar no acompanhamento das investigações do inquérito policial da morte do PM Wesley Góes, último domingo, no Farol da Barra, em Salvador. A repórter Adriana Oliveira tem mais informações para a gente. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sodac. Olá, gente. A criação dessa comissão foi determinada pela Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, Norma Cavalcante, que designou 3 promotores de justiça para formar essa comissão, que são eles, a Ana Rita Cerqueira, Luciano Santana e o Maurício Lima. Eles vão acompanhar as investigações do inquérito policial que apura as circunstâncias da morte do soldado Wesley Soares Góes, de 38 anos, que foi
morto no Farol da Barra no último domingo. Foram quase 4 horas de tentativa de negociação quando, segundo a polícia militar, um soldado atirou em direção à tropa que teria reagido. As circunstâncias da morte do Wesley estão sendo investigadas também pela Corregedoria da Polícia Militar. O inquérito foi aberto e o prazo de conclusão previsto é de 30 dias. Sodac. Obrigado, Adriana. 2 ônibus se envolveram em um acidente no início da tarde no bairro da Cidade Nova, em Salvador. 7 pessoas ficaram feridas. O acidente foi na ladeira da Cidade Nova, sentido Baixa de Quintas, por volta do meio-dia. Um ônibus do Sistema de Transporte Complementar de Salvador bateu em outro veículo do mesmo sistema. 7 pessoas sofreram ferimentos leves, entre elas a avó de Emily, que logo foi ao local do acidente. O pessoal tudo me ligando, não sabia o que tinha acontecido. Troquei de roupa e vim logo para ver, né? Mas ela já tinha falado comigo que estava bem, estava estável, só foi só a pancada mesmo. Mas está bem, está lúcido, a pressão está toda boa, está tudo ótimo. 3 ambulâncias do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram deslocadas para o bairro da Cidade Nova. Em cerca de 30 minutos, as 7 vítimas foram atendidas. Graças a Deus, todos com ferimentos leves, todos atendidos, todos estão nas unidades distribuídos e agora vamos regular para a unidade de saúde. Hora de ver o que mais foi destaque hoje no nosso portal G1 Bahia. Uma empresa pode ser flagrada com 16 tabletes de maconha no sul da Bahia. Isso aconteceu lá em Unápolis, no extremo sul do estado. Bahiana descobre problema no fígado por causa do uso excessivo de remédios sem eficácia contra a Covid. A gente falou agora sobre a proibição, a recomendação para que não se use esses remédios, no caso aqui a ivermectina. E outra notícia, casal dos 13 filhos com nomes iniciados com letra R por causa de ex-jogadores aumenta time e ganha uma menina. Você já acompanhou esse caso aqui em nossos telejornais e pode relembrar agora com essa novidade lá no g1.com.br/Bahia. A gente fica por aqui, outras notícias no Jornal da Manhã, às 6 da manhã. E a gente se despede com imagens de Salvador, registradas das janelas dos nossos telespectadores. Mande a sua também para o nosso site G1 Bahia. Para você uma boa noite, se cuide, a gente se encontra amanhã.